E quando você, como mãe, você, com o Eric, levando nos parques, com outras crianças, como que você adaptava o Eric a outras crianças e outras crianças adaptavam ao Eric? Como que eu acredito que eu posso talvez entender errado, mas alguns pais têm vergonha do filho estar com autismo. E como é a sua reação como mãe com um filho autista, juntamente com outras crianças? Assim, a gente tinha preocupação de que ele soubesse lidar com as outras crianças e que tanto ele não machucasse ninguém, nem ninguém machucasse ele, né? Ele realmente, até 5 anos de idade, ele não tinha muito interesse em interagir Socializar. e socializar. Então, quando eu levava ele nos parques, nas festas, e essa é uma coisa interessante, que de novo nós somos um ponto fora da curva. Apesar de termos um filho com autismo, nunca a nossa família e os nossos amigos nos segregaram, que é uma fala muito comum das famílias que têm crianças com autismo. Ficar preso em casa, não socializar, não apresentar seu filho à sociedade, a outras crianças, a participar de festa de aniversário ou eventos familiares. E às vezes é muito triste o relato de mães que a família, nem a própria família convida para ir nas festas, porque tem dificuldade de lidar com essa diferença. É um medo, um preconceito inconsciente, né? E também, além de ter esse medo, esse preconceito inconsciente, o autista, quando a gente não sabe como lidar com ele, né, quando a gente não dá essas rotinas, ele não entende o que vai acontecer, é muito comum que ele se desregule mesmo, que ele comece a gritar, que ele tenha uma crise, que ele se assuste numa festa de aniversário, por exemplo, que tem muitos sons, muitos ruídos, muitos cheiros, eles são hipersensíveis em todos os sentidos. Você ter passado por isso, outras crianças causam um bullying, né, com ele? Sim. Em frente de outras crianças? Sim, isso é assim, na escola. E a reação dele para isso? O meu filho não liga muito. Ele não liga, inclusive, eu acho muito interessante nele que ele tem uma consciência do que é o certo e do que é errado, e ele entende os outros. Ele sabe que o problema não é com ele, mas sim das pessoas que estão julgando. Né? A gente sempre foi trabalhando isso com ele, né? Às vezes ele perguntava, mas por que o amiguinho não quis brincar comigo? Aí você vai explicando para ele, ele vai entendendo, né? Mas assim, não é fácil. A maioria das famílias que têm filhos com autismo sofrem muito dessa segregação social, de não serem compreendidos nos lugares onde vão, mercados, farmácias, shoppings, praças, postos de saúde. Como mãe, o que você recomenda para as mães, para os pais que estão descobrindo, estão desconfiados que seu filho tem o autismo? O que você recomenda para os familiares? Hoje, com a experiência que eu tenho, o que eu posso dizer em primeiro lugar é que o autismo não é uma sentença de morte. Ele traz uma nova visão de mundo. E depois eu vou até falar o que eu acho sobre o autismo, mas antes eu vou dizer que a gente tem que acolher os nossos filhos com carinho, com amor. Não vai ser fácil, mas a gente não pode exagerar. Às vezes a gente quer consertar tudo de uma vez só. E eles são muito sensíveis à nossa emoção. Quando a gente não está bem, eles também não ficam bem. Eles têm uma conexão muito forte. Então, a primeira coisa é a gente se acalmar, saber que se Deus colocou esse serzinho, eles são maravilhosos, colocou eles nas nossas vidas, é porque nós temos um papel importante para cumprir na vida deles e eles na nossa. E o amor é capaz de superar tudo. A gente tira força de onde não tem para fazer tomar as decisões e fazer as ações necessárias para o melhor andamento da vida. Rotina é tudo. A gente tem que aprender a ter disciplina e ter rotina para a vida deles. E quando não é possível manter a rotina, é muito importante sempre, por mais novinhos que eles sejam, explicar que vai ser diferente naquele dia e por que vai ser diferente e o que eles vão encontrar no caminho. Eles querem saber se eles vão num lugar diferente, por que eles estão indo lá. Sim. O que eles vão encontrar. São curiosos, eles precisam de uma antecipação. Entender o que vai acontecer lá na frente. Exato, por quê? Isso é muito interessante. E por que isso é importante para eles? Agora eu falo vou falar sobre o que eu acho do autismo. O que acontece? Quando um espírito, eu não sou materialista, eu acredito que nós temos uma energia vinda de Deus que habita o corpo físico. E eu tenho convicção de que os autistas são espíritos de muita evolução. E para mim é assim, sabe aqueles soldados que fazem aquele treinamento naqueles uniformes de exoesqueleto, que é aquela coisa de tecnologia de ponta, né, que vai ajudar eles a ter mais força, agilidade, térmico, né, que potencializa o corpo deles, né? Eu falo que um autista é alguém que foi treinado num uniforme daqueles, mas quando veio para a Terra caiu dentro de um corpo que é como se fosse uma daquelas armaduras medievais, sabe aquelas armaduras pesadas?
A maior dificuldade de um autista é lidar com esse corpo denso e pesado e complexo para ele. Assim, é como se ele estivesse andando dentro de uma armadura. É muito difícil. Então, se eu puder dar um conselho para quem está com filho de recém-diagnóstico, além de manter a rotina na vida deles, além de informar eles com antecedência quando algo vai sair fora da rotina, para que eles possam se preparar, o tratamento mais importante é integração sensorial, porque eles, em primeiro lugar, o mais importante de tudo é eles conseguirem aprender a lidar com esse corpo. Integração sensorial. O corpo, entender o corpo, o próprio corpo. Eles têm alteração de visão, de tato, de paladar, térmica, proprioceptiva, do paladar. Reconhecer o próprio corpo. Eles, autistas que conseguiram explicar isso, né, disseram que quando eram pequenos, para eles era até difícil identificar. Você fala assim, mostra o seu pé. Eles não sabem localizar o pé no corpo. Ligar o pé a mente onde está. Então, quando... Você estudou bastante sobre isso. Sim, nossa. E hoje, com a sua experiência, se você pudesse voltar no passado, Jeane agora, tivesse no passado, nasceu o Eric, diagnosticou um autismo, o que você faria diferente? Essa seria a primeira coisa. Colocar ele para fazer terapia de integração sensorial e trabalhar o corpinho dele o máximo possível com estimulações que ajudassem ele a se apropriar desse corpo de uma forma mais eficiente. Aprender a lidar com esse corpo em primeiro lugar. Porque é através do corpo que você está em contato com o mundo. E se teu corpo está desorganizado, como que você vai ter uma boa interação com esse mundo? Né? Então, por conta disso, eu investiria todas as minhas fichas no início da vida dele em integração sensorial, porque depois disso, todo o resto seria mais fácil, todas as outras terapias. E também eu aconselho pais e mães, evitem ao máximo químicas. Tratamento com remédios. Com remédios alopáticos. Psiquiatras. Assim, remédios psiquiátricos deveriam ser a última opção para tratar as dificuldades que eles têm. Porque você imagina, se você tem um corpo que já está desregulado e você toma um psicotrópico que ele causa um embotamento da sua mente, como que você vai aprender a lidar com esse corpo? Fica mais difícil, né? Pode regredir mais o tratamento, a evolução, eu posso dizer. A bioquímica do nosso cérebro, ela é muito delicada. E os remédios psicotrópicos, eles mexem demais com essa bioquímica. Pode dar muito certo, pode, mas o risco de dar muito errado é infinitamente maior. Então é a última opção mesmo que eu aconselho. Alimentação mais natural, com menos aditivos químicos, porque eles têm dificuldade de desintoxicar o próprio corpo, mais do que as outras pessoas. Glutamato monossódico é um veneno que tem na maioria dos produtos industrializados, né? E integração sensorial. Terapia floral é maravilhosa para autistas.